Seja muito bem-vindo ao quarto episódio do podcast de Indústria 4.0 da Aquário Software. Hoje vamos falar sobre decisões operacionais mais rápidas e inteligentes. Diretamente de São Paulo, eu sou Dulce Siqueira, consultora de projetos na Aquarius, uma empresa de 36 anos dedicada a colaborar na jornada digital da indústria 4.0, combinando software e serviços para criar possibilidades inovadoras e recomendando as melhores tecnologias habilitadoras que fazem sentido para o seu negócio. Neste episódio, eu tenho a honra de receber Márcia Campos, diretora executiva e sócia da Aquarius, para conversarmos sobre como as organizações podem controlar seus equipamentos industriais, garantindo inteligência operacional. Márcia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com você e com todos que nos ouvem. Márcia, conta um pouquinho para a gente da tua experiência profissional, da sua relação com o tema de hoje, porque eu sei que tem uma história aí. Tem uma história de muitos anos. Na verdade, no final dos anos 80, logo quando eu me formei, eu comecei a trabalhar com o desenvolvimento de um sistema de supervisão de rede ferroviária. Era para a Rede Ferroviária Federal, na região de Minas, e era um sistema para fazer a supervisão e acompanhamento dos trens. Na sequência, eu trabalhei no desenvolvimento de um sistema de supervisão já mais genérico, configurável, que foi usado em algumas aplicações, principalmente indústrias cimenteiras e em algumas plataformas de petróleo. Então, depois disso, eu comecei a trabalhar com outros sistemas já de mercado, sistemas de nível mundial, e venho desde então trabalhando com isso, sempre próximo a esse mundo. Que bacana, que baita experiência. Começou construindo do zero um sistema de supervisão. Márcia, vamos falar um pouquinho para os nossos ouvintes aí que estão nos acompanhando sobre a história dos sistemas SCADA. Como era a realidade dos parques industriais antes da adoção dos sistemas de supervisão e controle? Eles trabalhavam basicamente, já existiam os controladores programáveis, mas não existiam os supervisórios. Então, eles trabalhavam basicamente com painéis sinóticos, que eram grandes painéis montados com lâmpadas, botoeiras, com alguns indicadores, letreiros, né? Então, tudo muito fixo, tudo muito estático e muito caro, né? Existiam também alguns registradores gráficos, que eram uma espécie de impressora, geralmente com 4 agulhas, que iam desenhando a tendência de variáveis muito importantes, em geral, temperatura e pressão, que eram monitorados em indústria química, principalmente, né? Então, era tudo muito difícil, tudo muito caro, e sempre se economizava muito na quantidade que você ia colocar de lâmpadas ou de botões, porque senão aquilo ficava muito caro e muito grande também, ocupava muito espaço, né? Então a vida era difícil naquele tempo. E quando que começou a haver assim uma massificação do uso dos sistemas no mercado? E quais foram as principais contribuições desse tipo de solução? Foi basicamente nos anos 90, com a popularização dos PCs, né, naquela época. Aí eles começaram a substituir esses sistemas, obviamente com muitas vantagens, foi tornando a informação mais acessível, mais barata, com ganho operacional, um ganho em segurança muito grande para as empresas e para as pessoas, obviamente, né? Tanto que aí começou a ter o problema contrário, né? As pessoas começaram a colocar muita informação nas telas, começaram a colocar muitos alarmes, muitos sinais, se usava muitas cores, né? E isso também não é bom, né? Começa aí, depois de um tempo, começou-se a perceber que estava indo para um extremo oposto e ruim também. Depois disso, então, começaram a haver alguns movimentos para poder estudar, entender quantos alarmes um operador dá conta, né? E não quantos alarmes o sistema aguenta. O sistema aguenta muitos alarmes, mas o operador tem que reagir a esses alarmes.
Então, esses assuntos começaram a ganhar mais evidência ao longo do tempo e colocar mais ponderação aí na forma de usar os sistemas de supervisão, basicamente passando para sistemas que têm telas mais limpas hoje em dia, né? Atualmente, telas mais limpas, uma quantidade de alarmes controlada para que o operador realmente possa trabalhar e reagir de maneira adequada à informação que recebe, telas que destacam o que é importante e não telas com muita informação. Eu me lembro de um cliente que tinha duas telas, uma que era do operador, uma que era do visitante. Quando o visitante ia, era uma tela colorida, quando o operador ia, era uma tela mais simples. Hoje em dia já é consenso que a gente deve ir para coisas mais objetivas mesmo, né? Legal. Márcia, nos episódios anteriores aqui no nosso podcast, nós estivemos falando sobre várias tendências da indústria 4.0, sobre uso de dados históricos, gestão da produção em tempo real, tudo sob a ótica das iniciativas 4.0. Aliás, para quem está acompanhando esse podcast, caso não tenha visto ou ouvido os episódios anteriores, recomendo que busque nas plataformas da Aquário Software, no YouTube, no Spotify, Deezer e Amazon, porque eu tenho certeza que você vai curtir, vai aproveitar os conteúdos que já saíram. Mas, Márcia, pensando nesse contexto da indústria 4.0 e das iniciativas mais recentes, né? Com esse foco que as empresas estão em fábricas inteligentes, como que você enxerga a evolução do sistema SCADA nas operações industriais? Como que ele participa ou até ele pode impulsionar essa transformação digital que vem acontecendo nas empresas? O SCADA ele é basicamente o elemento de interface entre o processo e o operador. Isso passa por ele uma infinidade de dados, são milhares de dados várias vezes por segundo, né? Então, ele tem muita informação. E quando a gente contextualiza essa informação, esses dados, né, na verdade, a gente passa a ter informações muito ricas sobre o processo, sobre operações, sobre qualidade. E aí, a gente deixa de olhar para o supervisório simplesmente como uma interface para operar o sistema, mas passa a obter dados através dele, né? Então, ele acaba sendo muito importante nesse contexto todo, né? A gente começa a conseguir respostas do tipo, por que o operador do turno da manhã produz mais que o do turno da tarde, né? O que ele faz de diferente? O que pode ser replicado do que ele faz para melhorar a produtividade como um todo? Que impacto por que um alarme que ocorreu agora tem relação com algo que aconteceu 2 horas atrás? Se eu atuar nesse evento de 2 horas atrás, será que eu evito o próximo alarme, né? A próxima condição atípica de sistema? Então, quando a gente começa a colocar inteligência na análise dessas informações que já estão passando pelo supervisório, a gente começa a dar mais informação, informação melhora a qualidade da decisão em todos os níveis, do operador até o diretor industrial, até o CEO. Então, muitas dessas iniciativas da indústria 4.0 passam por esses dados que estão no SCADA, né? E estão fáceis de pegar, de usar, é só aproveitar. É difícil pensar numa rota de transformação digital sem ter esse nível de gestão, de conhecimento, de controle, sem ter acesso a essas informações para realmente você poder ter um raio-x de como é que está a sua operação, né? Exatamente, você realmente, sem esses dados, sem tratar essas informações, é muito difícil pensar em evoluir para uma indústria mais moderna, né? Márcia, eu queria fazer uma comparação aqui para a gente pensar um pouquinho entre o sistema SCADA e a IoT. Por que eu queria comparar? Porque, na verdade, a gente está falando de duas tecnologias que aparentemente servem para coisas parecidas, né? De extrair dados das máquinas, de coletar informação dos equipamentos. Essas duas soluções, SCADA e IoT, elas podem eventualmente se substituir mutuamente em algum momento? Há alguma complementaridade entre elas? Como é que você vê essa relação? Eu vejo mais como complementaridade, porque o sistema SCADA, ele geralmente está conectado a um controlador programável ou algum outro tipo de equipamento, né, de controle, e esse equipamento
a dispositivos e sensores que são o equivalente ao IoT. Mas eles são numa rede cabeada, num espaço bem definido, bem delimitado. Essa tecnologia ela é muito útil e muito adequada para sistemas que exijam tempos de resposta mais restritos, geralmente que são maiores e que estão mais concentrados. Já o IoT vai ser aquele dispositivo que está num local mais isolado, mais distante, né? E ele também vai se conectar a alguma plataforma que pode, inclusive, ser o próprio SCADA, né? Então, eu vejo mais como aplicações distintas para a obtenção desses dados que a gente precisa para essa avaliação e uso nesse mundo de transformação digital, no uso mais aprofundado das informações. Legal. Márcia, eu fico pensando no desafio de monitorar mundos tão diferentes entre si, né? As empresas, elas vêm buscando cada vez mais uma rota de convergência entre automação, TI e operação, né? Então, as velhas siglas TA, TI, TO, como que a gente pode juntar essas diferentes métricas que normalmente estão espalhadas em sistemas desagregados, não integrados, e organizar tudo isso numa única visão estruturada? Justamente, um bom SCADA, ele vai ter recursos para se conectar com diferentes dispositivos, utilizando diferentes protocolos de comunicação, e ele também vai oferecer formas de organizar as informações, apresentar de uma maneira mais padronizada, ajudando nesse processo de colocar uma camada intermediária que é justamente o primeiro ponto de contato entre o campo e uma pessoa, né, colocando isso num patamar melhor. E aí já começam a entrar outras tecnologias, como historiador industrial, como o MES, que eu acho que até já foram discutidos em outros podcasts aqui, né? Também sistemas especialistas, inteligência artificial. Em muitas dessas aplicações, o SCADA vai ser tanto a origem do dado, quer dizer, por onde passa o dado para ser transformado, para ser analisado e transformado em informação, como é a interface de retorno para o operador de algum resultado desses sistemas. Por exemplo, uma intervenção que ele deva fazer, uma atuação que ele deva fazer no campo, pode voltar de um sistema especialista, a informação saiu do supervisório, foi para o sistema especialista e voltou para o operador por ali mesmo, né? Então, ele tem um papel muito importante nesse sentido, né? E a vantagem de fazer isso através do SCADA é que você acaba reduzindo o número de computadores, tempo de treinamento da equipe. Então, vamos imaginar que ao invés de você colocar uma interface para o operador verificar uma ordem de produção no seu ERP, no seu SAP, você vai simplesmente trazer essa informação para o supervisório, para aquela interface já conhecida que ele já tem. Legal. Márcia, eu entendo que hoje, né, no momento que nós estamos aqui conversando, muitas empresas já utilizam alguma solução de supervisão e controle, né? Essa adoção ela já foi assim massificada. Mas você acha que as empresas estão tirando o melhor proveito que elas poderiam dessas soluções? Que dicas que você daria para aquelas empresas que já estão aí na jornada, já estão no caminho, mas que ainda poderiam evoluir, melhorar os seus controles, seus processos para permitir um melhor aproveitamento dentro da companhia? É bastante comum que o dado gerado seja usado mesmo só em tempo real, ou no máximo para um relatório de produção por turno, alguma coisa desse tipo. Mas é muito fácil, até barato, dar um passo além, olhar para esses dados em busca de respostas que vão permitir reduzir custos, melhorar a qualidade, prever falha, evitar erro, né? E minha dica aí é definir claramente os objetivos, né? Não adianta aumentar a produção se não tiver demanda. Nesse caso, é melhor pensar, por exemplo, em reduzir custos, né? Isso faria mais sentido. Então, com um objetivo bem definido, fica mais fácil buscar um caminho para obter resultados mais rápidos, o que realimenta o ciclo de melhoria, né? Então, eu acho que é muito importante buscar quais são os aspectos mais relevantes que podem trazer um retorno mais rápido, mostrar resultado e aí reforçar essa tendência de modernização, de utilização de mais tecnologia, de mais informação no chão de fábrica.
Ou seja, então, resumindo o que você explicou, há espaço para as companhias aproveitarem melhor essas soluções de supervisão e controle que elas hoje estão usando e que poderiam, talvez, desenvolver com um nível de assertividade, preocupação que realmente trouxesse melhores insights, né? Sem dúvida. Tem bastante espaço para isso, sim. Ah, bacana. Márcia, vamos fazer o nosso jogo aqui do podcast de verdadeiro ou falso? Vamos lá. Eu vou falar algumas afirmações para você. Você vai me dizer se essas afirmações são verdadeiras ou não. Mas tem que dizer o porquê, porque não é só sim ou não. Tem que dizer, contextualizar aí, dar uma justificada por que é verdadeiro e por que é falso. Vamos lá? Vamos lá. Então tá bom. Primeira afirmação. O supervisório aumenta a disponibilidade da planta. Verdadeiro ou falso? Verdade. Ela dá visibilidade e controle, portanto, aumenta a disponibilidade, permite antecipar problemas, reagir mais rápido. Sim, verdade. Legal. Próxima afirmação. O supervisório é melhor do que um IHM. Sem dúvida. A IHM é uma operação local. O supervisório permite trabalhar melhor as informações, permite integrar com outros sistemas. Ele vai fazer tudo que a IHM faz, mas ele vai retornar mais do que isso. Show. Outra afirmação. Isso é um investimento muito alto para ter só uma interface de operação. Na verdade, não. Em geral, ele já se paga. Mas ele pode ser uma base para muito mais do que isso, né? Muito mais do que a interface de operação. É mais ou menos, a gente pode comparar com o celular. Eu posso ter um celular só para fazer ligações, mas eu também posso usar para tirar fotos, para acessar e-mail, para redes sociais, enfim, né? Então, é um pouco por aí. O meu celular se paga como um telefone, mas eu posso tirar mais dele, né? Então, vamos fazer isso também com o supervisório. Bacana. Última afirmação. Os supervisórios atuais transcendem o simples escopo de supervisão da planta. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Hoje o supervisório é realmente o ponto de partida para sistemas mais inteligentes e conectados. Então, é verdadeiro. Show. E, Márcia, para a gente ir caminhando aqui para o final desse nosso ótimo bate-papo, eu queria te perguntar um pouco do ponto de vista do lado das pessoas que estão trabalhando, né, do aspecto humano nessa relação. Como é que fica o papel do profissional que atua nessas modernas plantas industriais? O que você pode dizer, aconselhar sobre as competências para essas pessoas que estão aí avançando para esse admirável mundo novo? Eu entendo que o cenário atual exige um conhecimento muito mais profundo do ambiente em que cada pessoa está atuando, né? Ele tem que ter a capacidade de aplicar recursos e tecnologias de uma forma cada vez mais efetiva. E não basta ler o cardápio de soluções existentes e tecnologias existentes. Ele tem que ter uma visão um pouco mais ampla, buscar resposta para os problemas do dia a dia, mesmo que não conheça o nome desse problema, né? Ele simplesmente sabe ou sente que ali ele pode melhorar alguma coisa. E deve ter muita flexibilidade e capacidade de aprendizado, né? Eu considero capacidade de aprendizado fundamental, porque o mundo muda cada vez mais rápido. E aprender é bom, é interessante, faz a gente crescer. É aprender tão importante quanto. Exatamente. Então, eu acho que essa capacidade de ter a mente aberta, olhar para os lados, aprender, é muito importante. Ok, muito obrigada, Márcia. Muito obrigada por esse bate-papo descontraído, mas cheio de conhecimento. Foi muito Tenho bom certeza. conversar com você e contar um pouquinho dessa história. Muito bom. Muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço, tenho certeza que nossos ouvintes vão curtir e compartilhar esse conteúdo. E você que está nos acompanhando, eu convido a não perder a nossa série de webinars sobre inteligência industrial que está acontecendo semanalmente com temas super top e atualizadíssimos. Não perca também o nosso episódio do podcast na semana que vem. Afinal, aqui é o canal para você ficar por dentro das top trends da indústria 4.0. Fica ligadinho aí nas plataformas Aquário Software, no YouTube, Spotify, Deezer e Amazon.
Um beijo a todos. Tchau. Tchau, obrigada.